Os teólogos debatem muito, né, sobre o Apocalipse já ter acontecido, Deus já ter vindo no ano 70, né, ali depois daquele episódio ali dos israelitas, né, dos judeus indo para a Babilônia, ficando escravo, depois todo o processo que aconteceu. E fica esse debate, né, e eu venho aqui, humildemente, não trazer uma luz que só Cristo, só Deus pode fazer isso, né? E eu sou limitado para isso como humano, mas eu venho aqui fazer uma interpretação do que eu entendo, né, do livro de Apocalipse de João. Ele fala acerca do que sucedeu, do que sucede e do que sucederá, né? Então Jesus glorificado e carta a várias igrejas. Em Apocalipse 1:3 aqui, por exemplo, nós vemos que ele fala a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, né? Sobre o livro de João, ele continua dizendo: enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então aqui veio um anjo, né, notificá-lo, o qual atestou a palavra de Deus e os testemunhos de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E Jesus falava que o tempo estava próximo na época dele, né? Que não passaria aquela geração sem que ele viesse, né? E aqui você tem a dedicatória às 7 igrejas da Ásia, né? E fala sobre João, as 7 igrejas, né? E aqui cita as igrejas, a gente vê que as igrejas daquela época, né? Mas ele fala: eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, né? Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E a visão de Jesus glorificado, né? João ele narra aqui ainda no capítulo 1, achei em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a gente vê que são igrejas daquela época, né? Voltei-me para ver o que falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze pólido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tão interessante é que ele fala que caiu depois e tal, mas é interessante que fala que nenhum ser viu a face de Deus, né? E aqui narra como se João tivesse visto. Mas ao trabalhar aí lá desde Gênesis, quando nós começamos e fomos caminhando, nós podemos perceber que em alguns momentos, né, ele se materializou, vamos dizer assim, se poderíamos usar assim, no livro de Jó, por exemplo, fala que ele veio num tufão, né, e ali ele foi mostrar para Jó, né, todas as coisas que ele fez, e aí ele começa a debater com Jó, e chega um momento que Jó até fala: não, chega, ele já entendeu que, né, que Deus estava querendo, aonde Deus queria chegar. Então assim, sempre ele se manifesta de alguma forma, mas não é como se a gente percebe que ele fosse uma energia, um espírito, né? Uma força. E ele se materializa como os anjos se materializavam, mas eles se mostravam, né, na face que ele achava melhor se mostrar. Ali com Jó, através do tufão, aqui dessa forma aqui em Apocalipse, né, de poder, de glória. Então ele se manifestava de várias formas, mas ninguém nunca viu a face dele realmente, assim, tendo uma ideia, né, de nós. Ronaldo tem essa fisionomia, essa forma. Então essa fase, esse estereótipo, né?
E é interessante que quando você lê a Bíblia, você percebe as pessoas às vezes tentando humanizar Deus, falando de sentimento, e Deus se arrependeu, e Deus sentiu triste, Deus... Esse é um sentimento humano, e esses livros escritos aqui foram escritos por humanos, né? Pessoas iluminadas por Deus, com uma linguagem humana para que nós entendêssemos, mas muito diferente, né, de uma ideia realmente de Deus. Por quê? Porque existe até as palavras, né, corretas que mostram, né, esses, vamos dizer assim, esses protocolos que acontecem, né, na Bíblia, essa forma de humanizar, né, de colocar coisas como se Deus fosse humano. E aí, dando continuidade, né, ao livro, ele escreve várias cartas, né, às igrejas. Aqui aí tem vários relatos, falando que conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declara após tolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, não te deixei esmorecer, não te deixas, né? Não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras, senão vem a ti e moverei do lugar do teu candeeiro e não mais te arrependas. Então ele vai falando aqui a várias igrejas, aqui ele fala sobre a Éfeso, depois ele diz a Esmirna, né, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova, terei tribulação de 10 dias, ele fala até os dias aqui, né? Ser fiel até a morte te dá a coroa da vida. Depois sobre Pérgamo, né? Ele diz, olha que interessante, né? Conheço o lugar em que habitas, de onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, anda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armas ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição, que é essa mistura, né? A mesma ideia da prostituição, né, de macular o matrimônio ali, é a ideia também da prostituição com ídolos, né, que é muito maior, que é contra o próprio Senhor, que aqui você está cometendo uma prostituição contra o próximo. E ele fala, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então não deve fazer isso. E nesse nível já é uma prostituição contra, um pecado contra, não, o não amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então fala em relação aos ídolos. A carta a Tiara, né, diz: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti de tolerares que essa mulher Jezabel. E aqui é interessante porque fala sobre Jezabel, que a si mesmo declara, profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas ao ídolo. Então essa ideia de mistura, né, de idolatria, que até Salomão cometeu no final lá, né, se tendo, né, com mulheres que Deus falava para ele não ter, e acabou se perdendo. E aqui fala sobre Jezabel daquela época, então você vê que é uma ideia, né? Aí no capítulo 3, carta à igreja de Sardes, né? Ele diz também que conhece as obras, né? Que tens o nome de que vives e está morto, que tens nome de que vives e está morto, né? Quer dizer, parece que está vivo, mas não está, né? Lembra, pois, que tem recebido e ouvido, guarda ou arrepende, porquanto não vigiares. Você vê que ele faz a demonstração com todas. Na Filadélfia também, né, ele diz aqui, conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei daqui a alguns dias, né? Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que eu farei a vir e prostrar aos meus pés e conhecer que eu te amei. Aí ele diz que conhece as suas obras e qual ninguém pode fechar, né? E não, que não negaste o nome. Carta à igreja de Laodiceia, aos anjos da Laodiceia.
ele diz, né, a testemunha fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus. E ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres o que que pode ser refinado pelo fogo para te enriqueceres, vexura branca para te ferires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E é interessante que aqui ele passa uma visão, né, de algo que sucedeu, que está sucedendo, que vai suceder. Vai ter os relatos aqui mais para frente, mas quanto a isso aqui, você vê uma ideia, né, de hoje o mundo, né, em busca de riquezas, né, de coisas materiais, né, então se perdem dentro deles mesmo, né, e são pobres, mas acham que são ricos, né, são cegos, acham que enxergam, mas são cegos, acham que estão vestidos, mas são nu, são miseráveis, né, infelizes, e não percebem, né, isso. E agora ele fala no capítulo 4 agora, a gente vê uma visão do trono, né, do livro e seus selos e as trombetas, né, Apocalipse 4 a 9 vem falando aqui, ó, depois dessas coisas olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para que te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu achei em espírito e eis armado no céu um trono, alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de a pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ele diz aqui que ao redor do trono há também 24 tronos, sentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos e tal, e ele vai falando de toda essa glória aqui de Deus, né? E fala sobre seres viventes, né? Que o pessoal entra aí na catalogia aí de seres, né? Extraterrestres, e aí aqui fala, né? Semelhante a novilho, e eis 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. A visão do livro, né, é interessante que ele fala, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Visto também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir? Muito interessante essa passagem, o livro, e de desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorando muito, porque ninguém se achava digno, né? E aí, todavia, veio um ancião e me diz, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, que está falando de Jesus, né? A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre um ancião de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, né, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam novos cânticos, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, aqui está falando de Jesus, né? E aí é interessante porque lá no Antigo Testamento você vem com todo o processo do êxodo e da terra prometida e dos juízes, dos reis, né, que Deus se levantou, alguns até que o povo queria, ele acabou deixando, e aí depois vem o sacerdote que vai fazer a expiação, o sangue ali que cobriu o pecado e todo o processo, e aí ele vê a necessidade, né? Lá em Isaías já falava, né, sobre o Messias, aquele que viria, né,
E agora, no Apocalipse, você vê também aqui o Cordeiro, né, Santo, o único que pode abrir o selo. Olha para você ver que interessante, que é a ideia lá do antigo e agora do novo, fechando, né, com essa necessidade do ser humano de Cristo. Então, ser justo é isso, saber que precisamos de Cristo. E continuando aqui, né, o Cordeiro abre o selo, né, e aí vai falando aqui, vi quando o Cordeiro abriu, no capítulo 6, abriu um dos 7 selos, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vi então o cavalo branco e o cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Aí fala sobre o segundo selo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? São vários selos que são abertos por ele, falando aqui sobre medida de trigo por denário, o cavalo vermelho, né, e o seu cavaleiro, o cavalo preto, que é o quê? É a ideia do mal que vai suceder, né, porque o mundo caminha, infelizmente, nesse fim, é muito asfalto, é muito concreto para todo lado, cortação de árvore, o homem sempre em busca do retorno financeiro, né, sempre em busca da sua promoção, e não liga para o outro, e essa ideia de mundo, e esse espírito, né, de Pix, QR Code, e tudo isso aí que a gente vai vendo é o espírito, né, que vai tomando conta, e ninguém vai percebendo, a coisa vai indo, e é um sistema que eu falo, no qual eu também faço parte. Então você simplesmente vai, só que isso aí lá no final a gente sabe que vai dar ruim, a gente já percebe, né, alguns indícios, e simplesmente é um sistema que parece que não tem como você fugir muito disso, né? E aqui fala sobre os 144 mil selados de Israel, no capítulo 7. É até interessante que esse número é muito encontrado até como é que eu digo, em arranjos, né, musicais. Eles falam de uma coisa perfeita, né, desse número 144 em relação a uma nomenclatura científica, né, que vários arranjos na natureza e no universo em relação a esse arranjo. E eu até esqueci o nome agora que eles dão a esse tipo de arranjo, era como se fosse um 9 de cabeça para baixo, né? E virado da direita para a esquerda. Então é muito interessante isso aqui, que eu já li alguma coisa nesse sentido, a nível científico, falando sobre esse número 144. Mas eu não me apego muito, não me atenho muito a isso, porque eu penso o seguinte, a ideia do evangelho é essa: Deus criou o homem para relacionamento com ele, o homem se distanciou dele, né, por achar que ele é capaz, e foi, né, desenvolvendo, né, se é que possa chamar de desenvolvimento, até os dias de hoje, e nós vemos as consequências de todos os mal. E justo é aquele que sabe da necessidade, que precisa, né, de Cristo, e ímpio é aquele que acha que pode ser contra Cristo, né? E inclusive vai vir até o anticristo. E aqui agora ele fala sobre os 144 mil, né? A visão dos glorificados, e isso aqui é muito a respeito das tribos, né? As pessoas que realmente guardaram, né? Vamos dizer assim, a ideia de Cristo, a ideia das admoestações, né? E aqui ele vem com o sétimo selo, né? Com os anjos e seus trombetas tocando, toca a primeira, toca a segunda, a terceira trombeta, e aí vai falando assim sobre várias coisas, né, que aconteceram na terra, né? Coisas ruins, e até a sexta trombeta, e os anjos e os sete trovão. João e o livrinho aqui é descrito agora no Apocalipse 10, né? A mulher e o dragão. Antes aqui, é isso mesmo, a mulher e o dragão. Então, o anjo, os trovão, João e o livrinho, a medição, né, do santuário de Deus, as duas testemunhas mártires e mais trombeta. Aí, sobre isso aqui, os teólogos também debandam, né, testemunha. Alguns dizem que era a ideia de João Batista, depois Jesus, né? Outros já demandam sobre Elias e testemunhas que vão voltar,
Enoque, talvez Elias, que foram arrebatados. Enoque, inclusive, foi arrebatado pelo próprio Deus, né? Diferente de Elias, que foi para uma carruagem de fogo, a gente entende que foi os anjos. E tem um fascínio por Enoque, porque Enoque, ele parecia que ele era muito assim, uma pessoa que Deus gostava de falar com ele, Deus tinha intimidade com ele muito grande, né? E isso me fascina muito. Mas aqui os anjos, né? Você vê aqui uma grande brado de voz e ordem para medir o santuário de Deus. As duas testemunhas, né? Como eu disse, e que vão testemunhar, né, sobre ele, e depois vão ser mortas, e depois vão ressuscitar novamente. Todo mundo vai ficar estarrecido, né, porque o anticristo, né, que matam eles, e tem autoridade para fazer dada, né, porque só Deus permite, né, todas as coisas, e depois eles ressuscitam, né, as duas testemunhas ressuscitam, né, e causa grande tremor. E aí no 12 é muito interessante, que fala sobre a mulher e o dragão, a peleja, né, vencida por Cristo, a perseguição da mulher, as bestas, cordeiro remindo no monte de Sião, as vozes, a vindima e os flagelos. É interessante porque a mulher e o dragão aqui significa o nascimento de Cristo, né, pelo que eu vejo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu: eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças, 7 diademas, e sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e no caso aqui referindo-se aos anjos que foram, né, a terça parte que foi com ele, as quais lançou para a terra, e o dragão se detém em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu depois um filho varão que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Então, quer dizer, ali a ideia do nascimento, né, da criatura humana, da ideia humana, que seria perseguido por Satanás, né, que com ciúme, né, dessa criação. E aí depois você vê um relato sobre o anjo pelejando no céu contra o dragão e a vitória de Cristo e do seu povo. Então fala que houve uma grande peleja, e Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que chamava Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sedutor, né, que foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e as autoridades do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então eu acredito que Satanás ele ainda tinha esse acesso aos céus. Jó prova isso, né, quando ele vem ali junto com os filhos de Deus, e ainda fala sobre Jó, né, e tem aquela questão ali. E agora, quando Jesus vem, né, e ele faz todo o processo, a propiciação, aí sim ele tira, né, esse poder, essa autoridade dele lá dos céus, e ele é mandado para a terra, né. O homem deu essa autoridade para ele, porém lá do céu ele acusava, ele ficava ali igual ele fez com Jó, né? E aí e agora ele vem e começa a perseguir a mulher, né, e seus descendentes. E aí fala sobre a besta, né, que emerge do céu. Aqui a descrição da besta que emerge do céu, a besta que emerge do mar, né, a besta que emerge da terra. E aí fala que ela se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E aí nós vemos aqui sobre a besta e todos o que se sucede, né? E aqui ainda diz no final: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666, que é a ideia do anticristo, né? Que é essa ideia, esse espírito, né,
de materialismo, de capitalismo, de escravizar, né, o ser humano. Você vê que hoje a gente não tem tempo para o outro, a gente não tem tempo para nada, a gente não tem tempo nem para Deus, se for olhar, né, aquela correria e tudo. Então é essa ideia que eu na minha interpretação. E aqui falo no 14 sobre o Cordeiro, né, e os seus remidos no Monte Sião. Dando sequência aqui, a descrição, né, da grande meretriz anuncia da queda da Babilônia, os lamentos e a sua ruína, representando o materialismo, né, dissolvido, júbilos no céu, Cristo vencedor, né, a prisão do inimigo de nossas almas e o juízo de Deus, novos céus, nova terra, né, nova Jerusalém, a certeza do cumprimento das profecias e as últimas admoestações e conclusões e bênção. Então aqui o Cordeiro, né, e seus remidos no Monte Sião, aqui fala sobre a primeira voz e várias outras vozes, né, e os flagelos que vão se suceder. Então, coisas que nós já vimos acontecer, que nós estamos vendo acontecendo e que ainda muitas outras acontecerão. O anúncio, né, da queda da Babilônia, os lamentos dos admiradores, né, da Babilônia, a ruína da Babilônia completa e definitiva, né? E aqui mais uma coisa, né, sobre aqueles tempos que a Babilônia, né, foi um dos, antes acho que se eu não me engano, dos romanos, né, do Império Romano, foi o Império Babilônico, né? E os júbilos no céu e Cristo, né, vencendo a besta e o falso profeta. E a prisão de Satanás, que é descrita aqui no capítulo 20, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E é interessante que lá no Éden, né, você vê que a ideia dessa serpente, olha só que interessante, eu até acredito que ele comeu como homem, depois ele leva a comer através de Eva, depois Adão, ele comeu desse fruto espiritual, né, que abriu os olhos entre o conhecimento entre o bem e o mal, e depois ele leva para o ser humano, porque até então ele era um anjo de luz, fala sobre muitas coisas boas, né, dele, e aí de repente ele se rebela a partir do momento que ele, eu acredito que ele coma também desse fruto espiritual, mas isso é uma ideia, uma ideologia minha, né, mas eu acho muito pertinente. Mas aqui a prisão dele, né, e aqui fala que lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Ele viu também os tronos, né, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Via ainda as almas dos decapitados por causa dos testemunhos de Jesus, né? E depois Satanás sendo solto novamente e o juízo de Deus, que alguns falam que já aconteceu, outros eu acredito que aconteceu por um momento, em alguma escala espiritual, material, né? Aqui na ideia lá de Jerusalém, né? Da Babilônia, o que sucedeu com a Babilônia e todos aqueles que lá no livro de Reis até fala, né, sobre aqueles que falaram, né, de Israel, caçoaram de Israel e tal. Porém, o mundo caminha para que venha esse juízo final também, né? A gente, né, nessa ideia aí, o anticristo vindo com essa ideia, anticristo quer dizer a ideia de que, né, não precisamos de Cristo. E, inclusive, fala muito sobre inferno e tal, e eu tenho essa ideia de que vai ser lançado, né, ali, e o inferno não é um Deus sádico, né, que gosta de ver o sofrimento alheio, mas é um Deus que vem trazer o juízo sobre aqueles que não reconhecem seu Filho, não reconhecem a necessidade de seu Filho, que é Jesus Cristo. Então, se ele não reconhece, ele não é justo, porque como que ele se acha merecedor, sendo tamanhamente, né, tendo esse fruto do mal e do bem, cometendo tantas atrocidades como nós cometemos? Você vê que aqui não achou ninguém digno para abrir o selo, e como que você não vai reconhecer Cristo? Então, o fato de você o reconhecer já te faz salvo, porém, se você vai sentar na mesa com o Pai durante o processo aqui nessa terra, né, se você vai ter intimidade com Ele, aí vai depender da sua santificação, né, da sua busca, da sua intimidade com Ele. E aqui fala sobre o novo céu e a nova terra, né? A Nova Jerusalém, a certeza do cumprimento da profecia deste livro,
e admoestações, né, finais e promessas finais e a conclusão. Termina aqui, né, dizendo: eu a todo aquele que ouvir a palavra e a profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, né, descritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará da parte da árvore da vida também, da cidade, né, e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, João, ele descreve, né, e na ilha de Patmos, enquanto ele estava lá, ele tem essa visão e faz essa descrição, né, muito pertinente, e as pessoas às vezes elas vão muito, aprofundam muito, criam um espetáculo, né, uma coisa como se fosse uma dificuldade de outro mundo para saber do que se trata, né, e eu vejo assim, tem muitos conhecimentos, tem muitas pessoas, você pode procurar vídeos no YouTube, né, que eles vão tentar interpretar, tentar colocar, mas é bom que você entenda que houve um processo no Antigo Testamento todo, né, em prol de trazer, de resgatar-nos para ele novamente, principalmente os judeus, né, por isso o judaísmo lá. E aí depois vem a ideia dos gentios, né, fala que veio para os deles, mas os deles não aceitaram, e ele leva para todos, inclusive João Paulo, né, ele fala muito sobre isso, de levar a ideia de Cristo, né, para todos, e mesmo aqueles que não eram circuncisos, né, a ideia de circuncisão da carne, igual eu vejo o batismo também. O batismo é a morte do velho homem, o nascimento do novo, e não uma simbologia apenas. E aqui eu finalizo esse estudo, né, que comecei lá em Gênesis, né, e vim até Apocalipse, com essa ideia do Evangelho, da graça, da misericórdia, do amor de Cristo, e essa ideia de um pai zeloso que quer que o filho se dê bem, e não um Deus sádico que usa esse livro como uma forma de, se você não seguir, você ser condenado, você sofrer sanções. A ideia dele é que você se dê bem, que você seja admoestado. Então essa ideia que vem lá no Antigo Testamento e finda, né, com a ideia de Cristo, da necessidade de Cristo, agora também finda em Apocalipse com a ideia do Cordeiro que pode abrir o selo, né, e de todas as outras cidades que vão acontecer, e na verdade já estão acontecendo. Nós temos acompanhado todas as coisas que acontecem ao redor do mundo, né, fome, guerra, terremoto, morte, tudo isso aí, e o caos, né, que o próprio homem vai tecendo, né, de certa forma. E a ideia de sermos justos, de acharmos graça perante Ele simplesmente por aceitarmos, né, sermos razoáveis em saber que é justo que nós aceitamos o nosso próprio, né, nós somos o próprio de nós mesmos, e que sem Cristo nós não conseguimos, né, essa ideia de sermos aperfeiçoados a cada dia, certo de que não atingiremos o alvo que é Cristo, nunca, porque só Ele, né, só Deus tem essa natureza, mas de que nós temos que ser inseridos nesse processo e que Deus tenha misericórdia, né, e favor, né, e que a graça dele possa nos alcançar. Amém?